Por que muitas mulheres sentem que a carreira perdeu sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se alguém pedisse hoje para você contar a história da sua carreira, você sentiria orgulho? Ou sentiria que em algum momento você se perdeu dentro da própria trajetória? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela revela algo fundamental. A carreira não é apenas uma sequência de empregos. Ela é uma narrativa de vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. E aqui nesse canal nós conversamos sobre transição de carreira, liberdade profissional, reinvenção da vida adulta com profundidade, ciência e vida real. E hoje nós vamos começar uma série muito importante sobre algo que quase ninguém ensina: como reconstruir o sentido da sua trajetória profissional. Durante muito tempo, se acreditou que carreira era resultado de uma escolha racional. Você escolhe uma profissão, constrói experiência e segue nesse caminho. Mas os estudos contemporâneos de carreira mostram algo diferente. O pesquisador Mark Savickas, criador da teoria chamada Teoria da Construção de Carreira, ele explica que carreira é uma forma de construção de significado na vida. Segundo Savickas, as pessoas não apenas trabalham, elas usam o trabalho para contar quem elas são. Essa teoria ela entende que a carreira é uma história pessoal em constante evolução, onde os indivíduos dão sentido às suas experiências profissionais. Só que aquela história é uma história da vida da própria pessoa. Percebe a profundidade que essa teoria propõe para a nossa relação com o trabalho, com a nossa carreira? Então, os pontos centrais da visão de Savica sobre a carreira, enquanto construção de significado, eles são os seguintes. A carreira, ela é uma história narrativa. Mais do que empregos técnicos, a carreira é vista como um enredo. Pensa num filme, o filme tem um enredo, um monte de coisas que vão se interconectando e são importantes para a construção e contação de uma história, de algo, para contar algo, né? O filme conecta cenas, fatos para contar alguma coisa. Então a carreira também, tá? Ela também vai caminhar vista como um enredo que descreve coisas, descreve acontecimentos. E a carreira explica esses acontecimentos. Outro ponto importante da teoria de Savickas é o significado que a gente atribui aos fatos. A teoria, ela enfatiza a interpretação pessoal sobre os fatos objetivos. O foco não é apenas o que a pessoa faz, mas o sentido que a pessoa atribui às suas escolhas e adaptações. Outro ponto importante é a construção do eu. Savickas ele propõe que ao gerenciar as nossas carreiras, né, o que nós estamos fazendo na verdade? Construindo as nossas identidades e as nossas vidas dentro de um contexto social. Olha que profundo isso. Outro ponto importante são os temas de vida. A carreira ela é construída integrando experiências passadas, situações presentes e aspirações futuras em um tema de vida que dá coerência e propósito ao trabalho. Eu já conversei com pessoas que me falaram assim: nossa, eu sempre fui psicóloga. E eu me identifico com essa fala, tá? Porque eu também tenho formação em psicologia. Mas, num determinado momento da minha vida, eu atuei no consultório, atuei ajudando pessoas no contexto de consultório. Depois eu atuei ajudando pessoas no contexto de treinamento. Hoje eu estou atuando ajudando pessoas aqui no online, mas estou fazendo a mesma coisa. É um tema de vida, percebe? Vão se transformando as formas, os formatos, a gente se adapta a momentos presentes, necessários, enfim, na pandemia, né? Quem não teve que adaptar seu formato? Só que o tema permanece. Então, a carreira vai integrando essas experiências num grande tema de vida. Outro ponto importante da teoria de Savickas é a adaptabilidade da carreira. A teoria ela foca na capacidade do indivíduo de se adaptar às mudanças, se adaptar a transições, se adaptar a traumas vocacionais, utilizando recursos psicossociais para remodelar a sua história profissional.
Resumindo, a teoria de Savickas, que frequentemente está associada a um conceito que a gente ouve muito, que é o life design, o desenho da vida, tá? A teoria dele é base aí para o desenho da vida. Ela encoraja as pessoas a assumirem o papel de autores de suas próprias trajetórias, tornando o trabalho um, um tipo de expressão significativa de quem as pessoas são e de quem elas querem ser, entende? Você é autor da sua história profissional e essa história conta quem você é, conta quem você quer ser. Então, escreva, né, com consciência. E se você gosta de conteúdos que misturam psicologia, carreira e vida real, já deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Porque isso ajuda o YouTube a levar esse tipo de conversa para mais pessoas. Bom, quando que o sentido começa a se perder? É uma pergunta importante. Muitas mulheres, né, eu estou falando aqui para as mulheres, elas chegam aos 40, 50, com uma trajetória profissional sólida, mas algo começa a incomodar. Não é necessariamente, muitas vezes, uma insatisfação total, é algo mais sutil. Uma sensação de que o trabalho já não expressa quem você é hoje, as prioridades mudaram, a vida pede outra forma de contribuição. E aí a gente tem uma outra teoria que vai nos ajudar a entender esse momento, que é a teoria do desenvolvimento de carreira de Donald Super. Ele diz que a nossa identidade evolui ao longo da vida. Parece simples de entender, né? E até é, porque vamos relacionar com a vida real. Super ele descreve a carreira como um processo que acompanha o desenvolvimento humano. Ou seja, a pessoa que você era aos 25 anos não é a mesma pessoa aos 45. E é natural que a sua carreira também precise evoluir. Eu gosto de dizer, quando a vida muda, a carreira muda. Por quê? Porque a gente muda valores, muda desejos, aspirações, muda sentido, muda muita coisa. Então, a teoria de desenvolvimento de Donald Super, que também é conhecida como Lifespan Life Space. O que é isso? Arco da vida, espaço da vida. O arco de desenvolvimento da sua vida, como a sua vida se desenvolve e onde você aplica essa vida em desenvolvimento, o espaço da vida, tá? Essa teoria é uma das mais influentes na orientação profissional, pois ela entende carreira como um processo dinâmico e contínuo, e não como uma escolha única e definitiva. Porque se o arco da vida mudar, o espaço da vida também tende a mudar, tá? Ou ele tende a ficar apertado já para aquela vida nova, ou, sabe, não combina. Então, arco da vida, espaço da vida, as coisas têm que ter um alinhamento. Então, Super, ele introduz a ideia de que a nossa identidade profissional, ela é uma forma de autoconceito. E esse autoconceito evolui ao longo da vida e muda conforme a gente acumula experiência, conforme a gente acumula ou muda de valores ou papéis sociais. Os pilares centrais da teoria dele são o lifespan, que é o arco da vida, e ele divide o desenvolvimento da carreira em 5 etapas principais baseadas na idade, tá? Na verdade, não só da carreira, né? Porque ele começa a primeira etapa é de 4 a 12 anos, que é o crescimento. Então aí a gente não está falando especificamente de carreira, mas a gente está falando de desenvolvimento da autoimagem, desenvolvimento de interesses, daquilo que lá na frente vai se refletir numa carreira, tá? Então, desenvolver esse crescimento, essa primeira fase é o crescimento, 4 a 12 anos. Depois, exploração de 15 a 24 anos, onde a pessoa começa a testar habilidades, explora ocupações, toma decisões preliminares. Aí a gente já começa a falar conscientemente de carreira, né? Os famosos vestibulares, por aí, Enem, né? Por aí vai. Depois, uma outra fase, a terceira, é o estabelecimento, dos 25 aos 40 anos, que é a fase de encontrar um lugar no mercado, de se estabilizar e de progredir. E, por fim, vem a fase aliás, por fim não, é a penúltima, a fase da manutenção, que é de 40 a 65 anos, aonde o profissional ele busca manter a sua posição e muitas vezes se atualizar. Se atualizar, às vezes, é se reinventar. E aí tem a fase do desengajamento, essa sim é a última, é o 65 mais para ele. Ele chama de desengajamento ou declínio, que corresponde a uma redução da carga de trabalho, foco em novas atividades, foco em aposentadoria. Bom, isso é o que ele desenhou, né? A evolução, né, inclusive da expectativa de vida, vai dizer para gente se as idades, principalmente as mais para frente, vão coincidindo ou não. Isso se refere ao lifespan, que é o arco da vida, essas etapas.
E ele fala do life space, o espaço da vida. O espaço da vida tem a ver com os papéis que a gente desempenha, tá? Super, ele destaca que nós não somos apenas trabalhadores. A identidade, ela é moldada pela interação de múltiplos papéis. E aí, na vida, a gente desempenha papel de filho, filha, estudante, papel de cidadão, de trabalhador, de dona de casa, de pai, de mãe, de parceira. Todos esses papéis, eles acontecem em cenários diferentes, no lar, na escola, no local de trabalho, na comunidade. E eles competem ou complementam a nossa atenção e energia ao longo da vida. Então, percebe? Ou eles complementam, uma coisa ajuda na outra, ou eles competem. Às vezes você tem que parar de dar energia para um papel e colocar energia em outro papel. E aquele papel anterior ainda estava precisando de energia, e você tem que ficar se equilibrando no meio dos papéis. Tá. Outra coisa importante, outro pilar importante da teoria dele é o autoconceito vocacional, que tem como premissa central assim, que nós escolhemos uma carreira que nos permita ser quem nós somos. Tá? É quando o life span combina com life space. Tá? Eu consigo expressar aquilo que eu sou no papel que eu desempenho. Então, à medida que nós vivemos, que é o lifespan, o arco da vida, e assumimos papéis, que é o life space, o espaço da vida, a nossa percepção de nós mesmos muda e, consequentemente, a nossa identidade profissional evolui, percebe? Então, a gente muda, o papel muda, as coisas vão puxando a gente para novas etapas. E o grau de satisfação no trabalho vai depender justamente da capacidade de aplicar esse autoconceito nas tarefas profissionais. Se acontece um desalinhamento entre o lifespan e o life space, então a minha satisfação profissional vai tender a diminuir, porque eu não estou conseguindo me expressar expressar o que eu sou no papel profissional que eu desempenho, percebe? Então, o que eu sou, se eu consigo expressar no papel profissional que eu desempenho, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir satisfeita no trabalho. E aí, ele cunha também o termo de maturidade de carreira. Esse termo foi mais tarde adaptado para adaptabilidade de carreira. E ele se refere à prontidão do indivíduo para lidar com as demandas de cada etapa de desenvolvimento e transições. Olha só, sempre falo de consciência, maturidade, processo, né? Então, a maturidade para lidar, a prontidão para lidar com cada etapa tem a ver com essa maturidade que ele vai trazer. Então, a teoria do Donald Super, ele traz, ele mostra o seguinte: é natural mudar de interesses. É natural mudar até de profissão, porque a identidade profissional, ela é um espelho dinâmico das nossas experiências de vida. Ela muda porque a gente vai vivendo experiências, essas experiências nos transformam, a nossa identidade mudou, eu preciso de um papel novo para me expressar, para expressar essa nova identidade, ou conseguir assimilar isso no papel, vou ter que transformar o papel antigo de qualquer forma. Percebe? E aí, olha, como tudo isso tem a ver com a história que eu conto, a narrativa que eu conto, sabe? A transformação dessa narrativa, a reescrita dessa narrativa, uma teoria vai se complementando, vai complementando a outra, tá? Então, agora eu vou trazer para vocês uma pergunta que desperta mudança. Muitas vezes em processos de coaching de carreira, uma pergunta ela aparece com muita frequência, que é o seguinte: o que da minha história ainda faz sentido levar comigo? Essa pergunta ela é poderosa, porque muitas pessoas acreditam que mudar de carreira significa apagar o passado. Mas, na verdade, mudanças saudáveis acontecem quando você reinterpreta a sua própria história. Então, a pergunta que você tem que se fazer é o que da sua vida antiga faz sentido levar para a sua vida nova, tá? Isso vai te ajudar a olhar para trás e falar: poxa, aqui tem uma coisa que valeu, aqui tem uma coisa que vale caminhar para frente comigo. Bom, se essa reflexão fez sentido para você, deixa seu like aqui, escreve nos comentários: minha história ainda está em construção, porque a história de todos nós ainda está, ok? E no próximo episódio nós vamos aprofundar um ponto muito importante: por que muitas mulheres ficam presas em identidades profissionais antigas, mesmo quando já sentem que cresceram além delas, tá? E mais importante, como começar a recontar a própria história profissional. Te espero no próximo conteúdo.